Fala fiel, começando mais um Saudações Corintianas, vamos falar aqui, levantar os dilemas das laterais do Corinthians. É agora no meu timão, pra já. Valendo. Saudações Corintianas, fala aí fiel. Fala de fiel. boa, Lucas Farol? De boa, assunto interessante hoje. Falar aí das... Que assunto? Então fala. Das laterais do Corinthians, laterais. E por quê? Bem servidas há muitos anos aí, vamos... Qual o motivo, a razão, o porquê desse vídeo? Mantua está voando e eu acho que isso amigos. tem que ser enaltecido aqui. Jogando muito bem, né? O Fagner que vem de uma lesão, já está na Copa do Mundo. Já está, já era. Fagner só depois do Hexa. Jogando muito bem o Mantuan, que é volante, mas tá jogando, tá voando como lateral direito. Sim. E vamos levantar aqui, explicar por que ele está jogando muito bem. Exato, e não falaremos só do Mantuan, vamos já aproveitar o gancho para falar do Juninho Capixaba, que jogou a última partida contra o Sport, não jogou muito bem. E já aproveitar para falar um pouquinho geral aí do elenco do Corinthians de laterais. Acho legal a gente destacar, o que o Vinícius já pincelou aqui, que o Mantuan, ele não é lateral de origem, ele é volante, na base do Corinthians ele jogou como volante. meia, jogava como 10 na base, jogou como volante, depois foi recuado para lateral direito. Polivalente. E subiu assim pro profissional, né? E no fim do ano passado, uma coisa curiosa, ele desbancou o Léo Príncipe. Léo Príncipe, que era lateral direito reserva imediato do Fagner. O Fagner, quando não jogava o Léo Príncipe. E no início do ano, agora 2018, não. O Mantuan passou à frente do lateral Léo Príncipe. Ganhou a vaga do Léo Príncipe, que tá encostado agora no elenco do Corinthians aí. Você é um jornalista e fosse desbancado por um estagiário, olha aí. Nossa, eu ia ficar meio chateado. Pistola, né? Ia ficar chateado. Traçando assim um panorama aí do que o Mantuan vem fazendo, ele já jogou antes dessa lesão do Fagner, no mata-mata do Paulistão. Sim. Ele já foi usado, porque o Fagner na ocasião estava convocado. Ali ele, eu acho que não convenceu muito, por assim dizer. Ele não dá pra falar que ele comprometeu absurdamente, o Corinthians foi campeão paulista, afinal de contas. É difícil, qual moleque da base hoje, tirando o Pedrinho, Exato. Não sei, que sobe e não tem nenhuma crítica em cima do moleque. É difícil você ver alguém que chega e já se firma. Passado esse primeiro período de adaptação, por assim dizer, ali no mata-mata do Paulistão, ele voltou a jogar com a lesão do Fagner, né? No final de abril, o Fagner se machuca num jogo contra o Atlético Mineiro, e aí o Mantuan assume a posição, e naquele jogo especificamente, que é o primeiro dessa sequência que ele vem atuando, ele falhou e... Um gol do Roger Guedes, né? Isso. Que foi falta ou não, mas falhou. Vacilou. E faz parte, mas a gente sabe como é o Corinthians, a torcida critica muito quando tem criticados, até demais, e nesse caso o Mantuan foi cobrado, apesar de ser ainda um garoto, de estar improvisado e tal, só que ele correspondeu muito bem, acreditou até as cobranças mesmo, porque ele engatou uma sequência muito boa de jogos, Sim. Seja pela Libertadores, Copa do Brasil, agora Campeonato Brasileiro. Foi titular contra o Independente, Ele pegou Ceará, uma sequência muito boa. vitória pela Copa do Brasil, Palmeiras, um derby, embaçado esse derby, né? Sim. O primeiro pós-decisão do Campeonato Paulista, e já jogou contra Deportivo Lara e Sport agora no último domingo. Isso, e foi bem. Nos notas da torcida do meu timão aí, você certamente votou. Se não votou, vai lá e vote. Zoeira, não pode votar agora, mas votou certamente e ele foi eleito o melhor em campo ao lado do goleiro Walter, olha aí. E agora, finalizando aqui o assunto Mantuan, a tendência é nos próximos jogos, até a parada da Copa, em uma oportunidade ou outra ele ser poupado, né? Porque o cara também não vai aguentar jogar quarta e domingo direto aí por 2 meses. Certamente será assim. E nesse cenário, o Léo Príncipe surge aí como um possível candidato para, quem sabe, voltar a aparecer aí na lateral do Corinthians. O que eu acho difícil, é Isso. bem mais provável optar pelo Paulo Roberto na direita do que o Léo Príncipe voltar a ter chance. Exatamente. O Léo Príncipe já era para ter zarpado há algum tempo e tá lá ainda tentando encontrar algum clube. Vejo o Paulo Roberto à frente também nessa disputa aí. Falando de um outro ponto, um contraponto, melhor dizendo, enquanto o Mantuan tá voando, tem um lateral que ainda tá precisando de um tempinho a mais de treino lá. O Juninho Capixaba ainda não tá adaptado, por assim dizer, aí no elenco do Corinthians. Não à toa perdeu espaço pro Sid Clay, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Uma curiosidade com o Juninho Capixaba é que ele também é um meia de origem, assim como o Mantuan. Só que é um meia muito mais ofensivo do que um próprio volante. Inclusive o Carille disse isso, né? Depois do jogo em Recife, que o Juninho Capixaba precisa de um tempo a mais de lapidar pra se tornar um lateral. Ele tem a mania de ir pro fundo e não pega o corredor, ele sempre cai pro meio. Então acho que tem muita explicação também dessa má fase dele. Eu acho que o problema então no Juninho Capixaba, ele é um jogador promissor, mas que ainda não tá pronto. Não à toa, você falou dessa necessidade de ser lapidado. Só que ele foi contratado pro Corinthians naquela situação ali. O Corinthians perdeu a Arana, precisa encontrar alguém pra jogar. Sim. Querendo ou não foi uma contratação das mais baratas, né? 6 milhões aí por 70% dos direitos, mais... Mas tá pegando leve, falando assim. Não, tô citando. Bem caro. Mais a cessão do Douglas, do em definitivo, Douglas, não é nem empréstimo. Isso. Então, assim,
E o cara causou uma boa impressão quando jogou na Florida Cup. Verdade. Então você junta tudo isso, a torcida já deu uma empolgada ali e falou, chegou o novo Arana. E aí não foi bem assim. Passou um tempinho, o Capixaba começou a alternar atuações boas com ruins. Foi bem no início do Campeonato Paulista, primeira fase ainda, ele começa a falhar em sequência, e tanto que o Carille acaba optando pelo Maicon improvisado na lateral esquerda. E aí o Maicon improvisado, tava jogando bem, mas não era ali a dele mesmo, tanto que tá jogando muito bem como volante hoje. Sim. E nesse cenário de improviso do Maicon, chegou o Sid Clay. Sid Clay por empréstimo ali, boa contratação, porém por empréstimo. Então, a gente, já falando aqui do Sid Clay, acho que a situação de contrato dele é o que mais preocupa e que mais levanta debate, né, entre os torcedores. Para ele ser contratado em definitivo, o Rodrigo Vessone do meu timão levantou esses números, o Atlético pede algo em torno de 2,5 milhões de euros, que dá mais de 10 milhões de reais. Então não é muito fácil financeiramente. O Corinthians não planeja desembolsar esse valor, não à toa, fica de olho aí em como tá o desempenho dos emprestados. No caso do Marcial e do Romão. O Marcial tá jogando na Ponte Preta, também como lateral esquerdo, é um volante de origem, tá jogando improvisado na lateral esquerda, lá na Ponte, na Série B. E vem jogando, ele já é titular lá na Ponte Preta. Sim. O Romão também vem jogando no Oeste, os dois jogando na Série B. E o Corinthians tá de olho nas atuações dos dois. Quem sabe, Sid Clay acaba voltando pro Atlético Paranaense e o Corinthians acaba optando pro lateral que já é da base, um lateral que já está lá. Quem sabe também o Capixaba não deslancha de uma vez, começa a acertar. O fato é que o Corinthians aposta muito no sistema defensivo e o Capixaba vai precisar melhorar. Até pelo histórico de laterais. No caso da direita alternou menos, você pegar Alessandro e Fagner, basicamente nos últimos, 10 anos. Do lado esquerdo, essa predominância aí de um nome ou outro não acontece, só que todo mundo que veio engatando uma boa sequência de jogos foi muito bem. André Santos, Fábio Santos, o Wendel, o Arana mais recentemente. Foi longe, hein? Pegando o mesmo paralelo aí de Alessandro e Fagner. E é isso, falamos de lateral do Corinthians. Aposte no Mantuan, você aí que ainda tem um olho meio torto pro menino? Não tem que ter jogando bem. Não, tá jogando bem e é um cara que é uma boa opção para diferentes setores, não só para lateral. Mantuan até a Copa, Fagner tá na Rússia. Ainda não está, mas estará. É lateral isso. Do Hexa. Esse foi o Saudações Corintianos. Você curtiu aí, deixa o like aí, se inscreve no canal. Clica na notificação para receber no seu celular aí. Vai receber esse rosto bonito ou não? É isso aí. Tamo junto, valeu, um abraço. Falou. Tchau.